Não. Olá, galera, presta atenção. Fechem o Chromebook. A Beli Paiva. Pessoal, atenção. Por favor. Então vamos lá, ó. Vamos fazer aqui, ó, uma revisão sobre segunda lei da termo e ciclo de Carnot. Não. Não. Se eu- Amanhã tem uma aula só, né? Se não tiver ensaio, não vai dar aula. Galera, eu estava tentando ajudar, fazendo uma revisão e gravando. Só que não sei se vocês perceberam, eu comecei, está gravando, e a única coisa que vocês fizeram até agora foi conversar. Aí fica difícil até ajudar. Vocês querem que eu faça ou não? Então presta atenção. Então vamos lá, galera. Ó, a revisão, isso aqui, gente, é revisão tanto para atividade, que é o T, quanto para a PS, de sexta-feira. Independentemente se amanhã a gente vai conseguir ter o trabalho ou não, essa revisão já é válida. Então, quer dizer que eu vou falar exatamente os conteúdos que são mais importantes, tudo bem? Então, se eu não falar no conteúdo aqui, é porque ele não vai estar sendo cobrado diretamente. Show de bola? Então, por exemplo, a primeira lei da termodinâmica, eu não vou cobrar ela na prova. A gente já falou dela, já usou ela várias vezes. Agora eu vou focar na segunda lei e no ciclo de Carnot. Tudo bem? Então, olha só. A segunda lei da termodinâmica, o que que a segunda lei da termodinâmica fala? Ela está relacionada a, a, a uma questão de conservação da energia, como a primeira, só que tem um detalhe. Ela mostra para a gente que é impossível a gente ter uma máquina perfeita. Perfeita é o quê? Ter um rendimento 100%. Então a gente tem máquinas que têm rendimentos baixos devido à perda de energia por causa da transmissão do calor natural. Beleza? Então a segunda lei de Newton, a segunda lei da termodinâmica tem essa intenção de mostrar que a gente não tem máquinas perfeitas. Então o que a gente faz? O objetivo da segunda lei é calcular rendimentos. Beleza? E o rendimento a gente usa a letra Ni para representar. E aí a gente tem que pensar o quê? O rendimento ele é o trabalho que a máquina faz dividido pela quantidade de calor que ela recebe. Então, galera, ó, eu não vou colocar aqui a legenda como normalmente eu coloco. Então, eu quero que vocês prestem atenção, depois assista de novo o vídeo, né, para vocês pegarem a ideia. O W representa o trabalho da máquina, aquilo que ela está usando. E o Q1 representa a quantidade de calor que ela está ganhando, que ela está recebendo. Recebe de quem? Da fonte quente, a fonte que tem maior temperatura. Show de bola? Uma coisa que a gente tem que saber é o seguinte: esse trabalho ele é a diferença entre a quantidade de calor que a máquina recebe menos a quantidade de calor que ela perde. Lembrando que o Q1 é a quantidade de calor que a máquina está recebendo da fonte quente, ou seja, quem está dando energia para ela, e o Q2 é a quantidade de energia que ela está perdendo para a fonte fria. É aquilo que ela perde simplesmente por funcionar. Show de bola? Pegando essa informação aqui, eu posso substituir nessa fórmula. Aí eu encontro outra relação. Ó. Eu vou encontrar o quê? Q1 menos Q2 sobre Q1. Matematicamente, todo mundo concorda que fica escrito assim, ó. Q1 sobre Q1 menos Q2 sobre Q1.
Todo mundo concorda que é isso? Q1 dividido por Q1 é o quê? Menos Q2 sobre Q1. Então, quer dizer, aqui eu tenho outra maneira de calcular o rendimento. Beleza? Eu posso calcular o rendimento de uma máquina térmica fazendo 1 menos Q2 sobre Q1. Então, eu tenho aqui, ó, essa maneira de calcular o rendimento de uma máquina e eu tenho essa maneira de calcular o rendimento de uma máquina. Tudo bem até aí? Então, o foco aqui, essas duas. Tranquilo? Agora tem um detalhe. Quando a gente vai para o ciclo de Carnot, o que que o ciclo de Carnot faz? Primeiro, o ciclo de Carnot é uma teoria. Se ele é uma teoria, ele existe na vida real? Não. O ciclo de Carnot não existe na vida real. Então, qualquer máquina baseada no ciclo de Carnot, ela não acontece na vida real. Aí você fala assim, "Entende? Então para que que ela serve? Ela serve para a gente analisar qual é o máximo possível de rendimento. Só que tem um detalhe, mesmo o ciclo de Carnot não atinge 100%, tá? Então não existe nada que atinja 100% de rendimento. O ciclo de Carnot tenta mostrar o máximo, e o máximo não é nem perto de 100%. Tudo bem? Todo mundo entendeu essa ideia? Então depois leia, escutem com atenção aí o vídeo. O rendimento no ciclo de Carnot, ele é calculado da seguinte maneira: eu pego 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Exatamente. A expressão é muito parecida, não é? Só qual que é o detalhe? Aqui eu uso calor. Aqui eu uso temperatura. Só que tem um detalhe importante. É a temperatura aqui, ó. Qual que é a unidade de medida dela? Kelvin. Não esqueçam, gente. Se tiver em Celsius, você tem que transformar em Kelvin. Ah, David, eu não lembro como é que transforma. A temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Beleza? Então, ó, eu estou falando isso porque vocês vão ter que usar. Beleza? Se eu tiver que transformar Kelvin em Celsius, só subtrair 273. Show de bola? Dúvidas? Sim ou não? Não, né? Maravilha. Vai ter um vídeo depois pra você poder assistir, que aí a gente aproveita mais. Pode ser? Ótimo. Então, eu que agradeço. Então, ó, o que que eu vou fazer aqui agora? Vamos inserir aqui um próximo slide. Oi? Para calcular qualquer coisa na termodinâmica, a temperatura tem que estar em Kelvin. Qualquer coisa, tá? Sempre quando você trabalhar com gases, isso vai ter que acontecer. Então, ó, feito isso, agora vamos aqui para uma revisão de óptica, tá? Na revisão de óptica, eu vou citar algumas coisas que eu peço que vocês leiam no caderno para para a gente não perder tanto tempo, porque os exercícios é mais importante do que eu falar essas coisinhas. O que que eu quero que vocês olhem de novo no caderno com atenção? Ó, depois estudem aí em casa. Meios de propagação. O que que são os meios de propagação? Transparente, translúcido e opaco. Então, gente, isso aqui você já tem esse resuminho no caderno. Então, é só olhar qual que é a característica de um meio transparente, qual que é a característica de um meio translúcido, qual que é a característica de um meio opaco. Show de bola? Outra coisa que eu preciso que vocês olhem no caderno. Princípios da óptica geométrica. São 3 princípios: propagação retilínea da luz, independência dos raios luminosos e reversibilidade. Beleza? Então, é só você revisar. O que é o princípio da propagação retilínea? Vai dizer lá para você que a luz se propaga em linha reta, em meios homogêneos. Princípio da independência, que um raio pode cruzar com o outro e não vai interferir em nada. Princípio da reversibilidade, pode fazer o mesmo caminho de ida e de
volta. É só revisar isso. Show de bola? Isso é parte conceitual. Tranquilo? O que eu vou dar atenção aqui para a gente nos exercícios? A aplicação. Quais são as aplicações? Cálculo da altura baseado na sombra. Beleza? E a outra aplicação é o que a gente chama de câmara escura. Beleza? Em ambas as aplicações, a gente usa uma relação de proporção. Eu vou fazer dois desenhos aqui e vou mostrar que a relação de proporção segue o mesmo padrão, a mesma estrutura matemática. E depois a gente vai aplicar. Então, olha só, por exemplo, cálculo de altura. Eu posso ter aqui um prédio e posso ter aqui, sei lá, uma pessoa. Quando o raio de luz incide aqui, ó, o que vai acontecer? Ela vai gerar a sombra do prédio e também vai gerar a sombra da pessoa. Você vai ter que pegar o raio luminoso que vai passar pelo prédio, passar pela pessoa e incidir no chão. Beleza? E aí o que acontece? Você vai ter um tamanho de sombra do prédio e você vai ter um tamanho de sombra da pessoa. Estou chamando de desão a sombra do prédio. Estou chamando de desenho a sombra da pessoa. Essa pessoinha aqui vai ter uma alturinha e o prédio vai ter uma altura. Show? Repara que eu formo dois triângulos retângulos. O da pessoa é um triângulozinho. Aqui, ó, um triângulozinho. E do prédio é um triângulozão. Mas é um triângulo retângulo, correto? Por semelhança de triângulo, eu posso fazer a seguinte relação, se eu quiser. Tem várias maneiras de montar. Eu gosto sempre de montar assim, ó. A altura do prédio, dividido pelo tamanho da sombra dele, é igual à altura da pessoa, dividido pelo tamanho da sombra dela. E aí eu consigo calcular o que eu precisar aqui. Todo mundo entendeu a ideia? Ah, Deide, vai ser sempre um prédio? Não, pode ser uma árvore, pode ser a sombra de um disco. Você só vai lembrar que você tem que pegar relações, você vai criar uma geometria, você vai encontrar um triângulo, ok? Basicamente essa é a ideia. Show de bola? Agora câmara escura. Vamos lá. Eu vou pegar aqui um objeto e vou falar que esse objeto vai gerar uma imagem. Lembra que na câmara escura a imagem é formada invertida. Lembram disso? A gente fez experimento no Maker uma vez. Sim ou não? Beleza? Então, ó, a imagem está sendo formada aqui, ó. E aí a câmera é essa caixa aqui com um pequeno orifício. A câmera vai ter uma profundidade, vou chamar de Dzinho. O objeto até o orifício aqui vai ter uma distância. Esse objeto ele vai ter uma altura e essa imagem vai ter uma altura também. Reparou que é a mesma relação? Todo mundo consegue ver que eu tenho um triângulo aqui e um triângulozinho aqui? Então eu estou criando a mesma expressão, ó. Eu não vou nem escrever ela de novo, é a mesma coisa. A altura do objeto dividido pelo tamanho, a distância dele é igual à altura da imagem dividido pela distância da imagem. Concorda? Sim ou não? Aí você diz, mas como é que pode complicar? Interpretação do enunciado. Aí você tem que tomar cuidado na leitura, pegar a informação de forma correta. Tranquilo? Dúvidas até aqui? Não? Então vamos agora fazer exercício. Vamos lá. Ó, uma determinada máquina deve operar em ciclos entre temperaturas de 27 graus Celsius e 227 graus Celsius. Em seguida, ciclo, e rende 1.000 calorias da fonte quente. O máximo de trabalho a máquina pode fornecer por ciclo ao exterior em calor válido. Ficou estranho isso? Estranho, né? Mas eu peguei numa universidade, mas tudo bem. Vamos lá. A ideia aqui é o seguinte, ó. Temperatura da fonte fria, eu chamo de T2. Vai valer 27 graus Celsius. Temperatura da fonte quente, eu chamo de T1.
vai valer 227 graus Celsius. A quantidade de calor recebida da fonte quente, que eu chamo de Q1, vai valer 1.000 calorias. E o trabalho é o W, que é o que eu quero descobrir. Show de bola? Tranquilo? Para descobrir o trabalho, sendo que eu tenho essas informações, eu vou ter que usar o rendimento. Eu vou ter que saber o tanto que essa máquina rende, o tanto que ela consegue gerar. E aí, ó, rendimento é o quê? Trabalho sobre a quantidade de calor, 1. Certo? Então, quer dizer que o trabalho vai ser o quê? O rendimento vezes a quantidade de calor, 1. Essa quantidade de calor eu tenho. Eu preciso descobrir o rendimento. Para fazer isso, já que eu tenho as temperaturas, eu posso usar o quê? Carnot, não é? O que o Carnot diz? Que o rendimento ele é 1 menos a temperatura 2 sobre a temperatura 1. Só que eu preciso transformar em Kelvin. Então eu vou somar 273 aqui, 273 aqui. Quando eu somo aqui dá 300 Kelvin. E aqui vai dar 500 Kelvin. Todo mundo concorda? Muito bem. Feito isso, agora eu vou substituir. O rendimento, então, vai ser 1 menos 300 dividido por 500. Então, o rendimento vai ser 1 menos, aí eu simplifico, 3 quintos. 3 dividido por 5, 0,06. Então, aqui vai dar o quê? O rendimento é 1 menos 0,6. O rendimento, então, é de 0,4. 40%. Só que eu não vou usar 40%, eu vou vir aqui e vou substituir, ó. Então, o trabalho vai ser o quê? 0,4 vezes 1.000. Então, vai dar o quê? 400 calorias. Entenderam a ideia? Pode falar. É porque você queria a resposta em Celsius. Aí, no caso aqui, ele está querendo achar em calorias. Então, ele quer achar o trabalho. Se ele quisesse saber, por exemplo, a temperatura da outra fonte, aí você teria que tomar cuidado nisso. Nesse caso, não se preocupar, não. Tá? Tudo bem até aqui? Pode passar? Sim ou não? Então vamos lá. Próximo. Ó, a cada ciclo, uma máquina térmica extrai 45 quilojoules de fonte de calor da sua fonte quente. Então, quer dizer que o Q1 vale 45 quilojoules. O que significa quilo? 1.000. Então, eu tenho aqui 45.000 joules. Oi? Não, aqui, esse aqui, o Q1 é o quente. O Q1 é sempre o quente, o 2 é sempre o frio. Tá? É, e descarrega 36 quilojoules de calor na fonte fria. Beleza? Então quer dizer que o Q2 vale 35 quilojoules. Opa, desculpa, 36 quilojoules. Que dá 36.000 joules. Todo mundo concorda? Muito bem. Olha lá. O rendimento máximo que essa máquina pode ter é de. Aí, rendimento é o quê? 1 menos Q2 sobre Q1. Aí eu vou substituir. Então, o rendimento vai ser 1 menos Q2, 36, Q1, 45. Reparou que eu já sumi com os 3 zeros? Eu fiz isso porque os dois têm 3 zeros, então a gente já vai cortar de qualquer maneira. Mas é lógico, se você tem dificuldade em perceber isso, coloque passo a passo. Não pule etapas para não ter problema, tá bom? Então eu vou fazer essa divisão aqui. Essa divisão de cabeça, eu não sei, eu vou fazer no celular para não demorar. E aí tem mais dois exercícios para fazer. 36 dividido por 45, 0,8.
Então, a gente vai ter aqui, ó, 1 menos 0,8. Então, a gente vai ter 0,2. Então, o rendimento é de 20%. Entenderam? Sim ou não? Ai, que bom, né? Seria pior, né? Se eu fizesse, ficava mais difícil ainda, ficaria estranho, né? Mas lá, se esforça lá que você vai conseguir. Você tirou uma nota excelente. Vi, parabéns. É, tá vendo? Pode passar? Tá. Então, ó, vamos agora fazer de óptica. Ó, a ideia aqui é o seguinte: vamos organizar. Numa manhã de sol, um rapaz de 1,6 metros de altura percebe que está projetando uma sombra de 2,4 metros de comprimento. Então, repara só, eu já sei a altura da pessoa, vou chamar de Hzinho, 1,6 metros. Já sei o tamanho da sombra dele, que é 2,4 metros. No mesmo instante, um prédio projeta uma sombra de 45 metros. Então, a sombra do prédio, 45 metros. Com esses dados na mão, o rapaz calcula a altura do prédio. Ele quer saber o Hzão. Pode. Aí, porque no final das contas, isso é regra de três que eu estou montando. Hzão sobre Dzão é igual a Hzinho sobre Dzinho. Isso é regra de três no final. Mas cada um monta do jeito que achar mais simples. Só tem que tomar cuidado que tem que colocar a proporção certa, tá? Se dependendo do jeito que você substitui, fica errado. Então, Hzão sobre 45 é igual a 1,6 sobre 2,4. Então, quer dizer que o Hzão vai ser 45 vezes 1,6 sobre 2,4. Vamos ser rápido no gatilho. 45 vezes 1,6 dividido por 2,4. Dá 30. Então, a altura do prédio é de 30 metros. Tá, mas agora vocês sabem fazer, vocês não vão chutar nada, pelo amor de Deus. Última questão agora. Agora vamos lá, ó. Uma fonte luminosa pultiforme está situada a 50 centímetros de um objeto opaco circular, cujo diâmetro é de 5 centímetros. A projeção desse objeto sobre o anteparo disposto a 20 centímetros deles apresentará um raio em centímetros igual. Galera, agora a situação ficou um pouco mais complexa. Só que é só de interpretação. Na hora que a gente desenhar, a gente vai ver que é tranquilo. Então vamos lá. Primeiro, eu tenho uma fonte. A fonte é pultiforme, então é um ponto. Então a fonte está aqui. Vou chamar de F. Ela está a 50 centímetros de um objeto opaco circular. Então aqui, ó, eu tenho um objeto. Beleza? A distância daqui até aqui é de 50 centímetros. O diâmetro, diâmetro não falou ainda não, peraí, circular de diâmetro, falou. O diâmetro desse objeto aqui é de 5 centímetros. A projeção desse objeto sobre o anteparo, disposto a 20 centímetros dele, então está aqui o objeto, então aqui vai ter um anteparo. Anteparo é um local para onde a sombra vai ser formada, tá? Então, a distância daqui até aqui é de 20 centímetros. Mas, presidente, como é que vai acontecer? O raio de luz ele vai vir em linha reta. Isso, ele não passa, então ele vai fazer esse caminho. Então quer dizer que a sombra vai ser formada aqui, ó. Perfeito até aqui? São dois triângulos, exatamente. Aqui, ó, eu vou encontrar outro diâmetro. Diâmetro da sombra. Se eu souber o diâmetro, eu consigo achar o raio. Então, pode ser 5 por 50
é igual a D sobre 70. Parabéns. É o triângulo grandão, você não pode pôr. Tá vendo? Ó, pequenos erros podem acontecer aí, ó. Então aqui vai ficar aqui, ó, 1 sobre 10, todo mundo concorda? Simplificando aqui, ó, 5,50. 1 sobre 10 é igual a D sobre 70. Multiplico aqui, ó, vai dar D é igual a 70 sobre 10. Então, D é 7. Só que aqui é o diâmetro. Então, quer dizer o quê? Se você chega aqui e não prestou atenção no enunciado, você vai marcar a letra A. Aí depois você vai falar assim: ô, David, eu acertei. Física é difícil pra caralho, porque eu fiz tudo certo e errei. O que ele está pedindo? Um raio. O que a gente calculou? O diâmetro. O que é o raio? Metade do diâmetro. Então a resposta é 3 joules. Nossa, o que, gente? Falta de atenção. Falta de atenção. Tem que tomar muito cuidado, galera. Porque olha só, ele está pedindo o raio. Aqui a gente está calculando o diâmetro. E aí a gente tem que lembrar que o raio é metade do o raio da sombra projetada. Aqui, ó. Show de bola? Sim ou não? Muito bem. Dúvidas? Não? Então, deixa eu parar aqui. É. E conceitos, né? Por isso que eu falei pra vocês estudarem aquela parte lá.